Capítulo 518. Três monstros. Sua Majestade. Depois de ver o retorno de Fei, os guerreiros de Chambord gritaram. Eles ficaram felizes em vê-lo voltar em segurança, mas eles estavam envergonhados pelo que havia acontecido. Como resultado, todos se ajoelharam e não ousaram olhar para cima. Fei jogou uma garrafa de poção de rejuvenescimento total para Torres e gritou: "Salve o primeiro! Oleg está em estado crítico." Depois que ele disse isso, ele colocou Jessie e Alan, que ainda estavam inconscientes, no chão e continuou: "Cuide dessas duas pessoas também." Vosh. Quando seu corpo se transformou em um flash prateado de luz, sua força de bárbaro do nível 42 no modo pesadelo foi liberada. Enquanto uma esfera de luz prateada apareceu ao redor dele, ele correu para as chamas. Torres despejou rapidamente a garrafa cheia de poção roxa na boca de Oleg. Varden estava à beira da morte. Depois de tomar a poção, o rosto pálido desse gordinho finalmente teve um pouco de vermelhidão. Sua respiração ficou longa e pacífica, e os ferimentos em seu corpo estavam se recuperando rapidamente. Seus braços, que foram completamente transformados em pasta de carne e pó de osso, pararam de sangrar e começaram a se contorcer. No entanto, como seus braços estavam muito danificados, não havia muito que a poção de rejuvenescimento total pudesse fazer. Oleg ainda não acordou disso. Pessoas como Pierce e Drogba se entreolharam e sentiram vergonha depois de olhar para Oleg. Embora eles lentamente aceitassem esse bajulador gordo, eles ainda mantinham alguns ressentimentos em suas mentes. Oleg trabalhou para o ex-ministro-chefe Bazer, e era responsável pelo sistema prisional de Chambord, resultando na morte de pessoas inocentes. Essa foi a razão pela qual Oleg estava à beira do grupo e estava sendo um pouco repugnado pelos outros. No entanto, o que esse gordo, que amava bajular o rei, fez hoje foi o suficiente para fazer com que os guerreiros de Chambord, que achavam que eram ferozes, se sentissem envergonhados. A habilidade de combate que este gordinho acabou de mostrar chocou a todos. Se não fosse por ele, Tony provavelmente teria fugido. Neste momento, todos os guerreiros de Chambord aceitaram este obsceno mas tímido gordo. Eles agora o viam como um dos membros principais de Chambord. De lado, Arthur estava nervosamente brincando com o botão de sua camisa interna. Embora a máscara cobrisse seu rosto, ele provavelmente tinha uma expressão embaraçada no rosto. Fei pediu a ele para ficar fora da região do nível 36 para monitorar o eremita da Montanha de Neve Tony, caso eles fizessem coisas desesperadas e estúpidas que prejudicassem a cidade das duas bandeiras e as pessoas que estavam nela. No entanto, ele estava muito envolvido no pub e não concluiu suas tarefas. Como posso me apresentar a Alexander? Droga! Minha honra se foi. Ele pensou. Embora ele só tenha se juntado à força de Fei por menos de 10 dias, já havia um vínculo estranho entre eles. Arthur se importava com Fei, mas havia um pouco de respeito e medo na intimidade. De repente, um suspiro soou. Isso. O que é isso? Era a voz de Fei. O que foi surpreendente foi que o tom de Fei não parecia triste. Em vez disso, ficou cheio de surpresa e choque. Ficou claro que ele encontrou algo estranho, e parecia que as duas garotas não estavam feridas. Aquelas chamas ardentes enfraqueceram rapidamente e o calor aterrorizante na área também diminuiu. A frieza do inverno envolveu novamente a terra, e a fumaça negra e espessa ao redor da mansão do prefeito, que se desmoronou, estava desaparecendo. No entanto, havia um leve cheiro de enxofre no ar, tornando a atmosfera bastante estranha. O que está acontecendo? Os guerreiros de Chambord correram em direção ao centro das ruínas. Mesmo que eles tenham sido feridos, eles ficaram mais curiosos sobre o que tinha acontecido e nem tentaram se curar primeiro. A primeira coisa que eles viram foi a figura do rei. Ele estava bloqueando a visão de todos, mas seu corpo tremia violentamente como se uma forte emoção o consumisse. Somente depois que os guerreiros de Chambord se aproximaram e caminharam ao redor de Fei, viram algo chocante e inimaginável.
O leito de pedra em que Angela e Helena dormiam era protegido por uma esfera de energia invisível que tinha o diâmetro de 6 metros. A poderosa explosão que acabou de ocorrer não afetou as duas garotas e sua cama. O véu branco ao redor da cama ainda estava lá, e a colcha de veludo ainda mantinha as duas meninas aquecidas. Nem mesmo uma partícula de poeira poderia ser vista nelas. No entanto, a razão pela qual eles ficaram chocados foi que agora havia 3 monstros aterrorizantes ao redor da enorme cama de pedra. Cada um dos monstros parecia semelhante e seus corpos eram todos enormes. Suas pernas traseiras eram grossas e poderosas, mas as patas dianteiras eram mais curtas e mais finas. Escamas cobriam seus corpos, e havia pequenas asas finas nas costas. Picos de ossos pontiagudos podiam ser vistos na parte de trás dos joelhos e das cabeças, e os olhos eram enormes. Os 3 monstros eram azul, vermelho e verde, respectivamente. O monstro vermelho era o maior. Tinha mais de 10 metros de comprimento e sua cauda era de pelo menos 5 metros. Seu corpo se enrolou ao redor da cama de pedra. Toda vez que abria a boca, ele cuspia uma energia amarelo claro. Essa energia estava cheia do cheiro de enxofre, e parecia que começaria a queimar a qualquer segundo. O monstro azul era pequeno, com apenas 6 metros de comprimento. Seu corpo tinha um brilho místico, fazendo com que parecesse uma montanha de neve. Estava emitindo uma energia fria e parecia inteligente. O último monstro verde tinha apenas 4 metros de comprimento, mas fazia as pessoas se sentirem que ele era extremamente ágil e perigoso. Suas escamas verdes tinham a textura do metal. Se seus grandes olhos negros não estivessem se movendo violentamente, as pessoas poderiam tê-lo confundido como uma estátua de metal. Os 3 monstros guardavam a cama de pedra e seus olhos estavam cheios de ansiedade. Quando uma série de rugidos profundos soou, uma pressão invisível apareceu. Isso fez os mestres de Chambord sentirem que estavam enfrentando 3 poderosos mestres e sabiam que os monstros atacariam se chegassem mais perto. O que bestas demoníacas são estas? Por um momento, pessoas como Drogba e PS se entreolharam e não sabiam o que fazer. Eles não sabiam de onde esses 3 monstros vieram. Esses 3 monstros pareciam malignos, e suas auras e seus olhos atentos diziam a todos que eles eram poderosas bestas demoníacas. Não chegue mais perto e não os provoque, disse Fei a seus subordinados e acenou com a mão quando uma expressão estranha apareceu em seu rosto. Neste momento, Fei já adivinhou a origem desses monstros. A caixa mágica vermelho escura que Angela sempre tinha com ela foi colocada na mesa de cabeceira, e agora estava aberta. No entanto, os 3 ovos não podiam ser vistos em parte alguma. Fei olhou mais de perto e viu algumas partículas de pó branco na mesa e na colcha. Impossível. Será que os 3 ovos sem vida foram chocadas? Mas eles pareciam com 3 pedras. Como as pedras poderiam ser chocadas? Será que esses 3 ovos são especiais e a parte externas, parecidas com pedras, protegiam os embriões dentro dos ovos? Fei ficou muito chocado, e parecia que não havia outra maneira de explicar a aparição desses 3 monstros. Além disso, depois de um tempo de observações, o rei descobriu algo interessante. Embora os 3 monstros parecessem malignos e aterrorizantes, seus grandes olhos eram claros e brilhantes, como os dos bebês. Parecia que eles eram 3 crianças ingênuas e curiosas sobre o mundo exterior. Enquanto eles estavam ansiosos sobre as pessoas ao seu redor, eles estavam observando o mundo estranho. Além disso, parecia que esses 3 monstros eram extraordinariamente íntimos em relação às 2 meninas, que ainda estavam inconscientes, como se fossem suas mães. Eles cercaram a cama de pedra não porque eles queriam machucar as meninas. Em vez disso, eles estavam protegendo-as. Os rugidos feitos por essas 3 criaturas estavam cheios de ansiedade. Parecia que eles estavam tentando acordar as 2 garotas, dizendo que era extremamente perigoso por aqui.